Carolina, eu queria saber de você o seguinte: você acha que, em virtude de tudo que está acontecendo, tá? O Putin já falou que ele vai querer receber em rublos da Europa. Você acha que o mercado de energia vai mudar bastante, principalmente para a Rússia? Você acha que pode haver um deslocamento para o eixo oriental, para a China, para esses lados? Como é que você está vendo isso? Sim, porque é importante a gente lembrar que, no fundo, né, no pano de fundo de tudo que está acontecendo, está a questão energética. Né? Isso já não é segredo para mais ninguém, ou pelo menos não deveria ser. Né? Que ninguém se engane. Estamos Que ninguém falando de se gás engane. e petróleo, gente. Tudo é por isso aí. Tá? A Ucrânia, ela tá no meio só dessa briga, mas a disputa final é essa daí, gente. Ninguém está preocupado nos Estados Unidos com a democracia da Ucrânia, não. Não, de forma nenhuma, né? E, na verdade, o que acontece? A gente tem que colocar alguns fatos, né? E isso a gente já pode colocar, e tudo bem ser colocado, né, publicamente, para entender o seguinte: os Estados Unidos ele tem um estoque muito grande de gás liquefeito, ok? Que ele quer exportar, né, para um mercado extremamente dependente e consumidor de gás, que é a Europa. E aí ele tem condições de fazer isso? Tem. A um custo de cerca, né, ou de pelo menos 40% a mais do que o que custa hoje para a Europa ao comprar da Rússia. Então, a Rússia consegue fornecer a um valor que os Estados Unidos conseguiria 40% a mais. Tudo bem, mas estão disputando o mercado. Tá? A partir do momento que os Estados Unidos começam com tantas sanções, numa tentativa de um estrangulamento que extrapola, né, todo e qualquer limite do bom senso, podemos dizer assim, quer dizer, o maior pacote de sanções da história, nunca um país foi tão sancionado, tão pressionado, né, tão estrangulado, numa tentativa de que, se eu vou cortando a Rússia, eu vou cortando até um ponto em que só restará alternativa também de cortar o fornecimento de gás, né? Então, assim, de uma forma que a Europa não possa mais também importar esse gás da Rússia. E isso acontecendo, passa os Estados Unidos a ser a fonte viável e a Europa a ter que pagar o preço que for, né? Nessa história, quem vai pagar o preço é a Europa. Né? Quer dizer, a conta cara vai chegar para a Europa, né? No final das contas. A maior prejudicada de tudo que está acontecendo é a Europa. Mais os quase 4 milhões de refugiados ucranianos, doutora, e os 2% o burden share da ONU, da OTAN, que eles não estavam pagando e vão ter que pagar agora, né? Aí, também. Pois é. E sobre isso vale até um parênteses aqui, e claro, não para questionar sobre a necessidade de se receber refugiados, claro que não. Humanitariamente, todos concordamos que são todas pessoas, seres humanos, vidas, e que merecem ser recebidas e bem abrigadas e bem alojadas, onde quer que sejam. Então, é claro que não. O mundo precisa se solidarizar nesse sentido. Então, não é colocando isso em questão. Mas o seguinte: conflitos anteriores, né, sobretudo o mais recente, o da Síria, por exemplo, uma das questões que a Europa colocou é que ela não poderia receber todos os refugiados porque ela não teria condições econômicas, socioeconômicas para isso, e isso geraria uma crise socioeconômica muito grande se ela recebesse todos os refugiados da Síria, né, e dos demais conflitos que acontecem e que sempre aconteceram no continente africano, né, ali no Oriente Médio, que quase ninguém mais fala a respeito, e que estão sempre gerando refugiados, e que a Europa não poderia recebê-los. E ela recebeu 1 milhão, não sei se cerca de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil refugiados da Síria naquele momento, e não teria condições para receber mais. E é de se estranhar que agora ela já tenha recebido mais de 4 milhões e nenhum questionamento esteja sendo feito. Quer dizer, e cadê a questão socioeconômica? Né? E não teve nenhum problema até agora. Para situar os nossos leitores, site oficial, tá, da Agência de Refugiados da ONU, isso. Eu olho o site oficial. De quinta para sexta, entraram 109 mil refugiados na Europa. 109 mil ucranianos deixaram a Ucrânia de quinta para sexta-feira. Então, a carga do peso, fora os deslocados de guerra na Ucrânia, que eu não vou nem entrar nessa questão aí. Gente, o problema todo, no quesito econômico, essa guerra não começou ainda.
A gente vai começar a sentir os impactos daqui a alguns dias. Desculpa, Carolina, prossegue. Não, sim, sim, pois é, quer dizer, e aí, né, nesse quase um mês de conflito, já são mais de 4 milhões de refugiados na Europa, mas assim, e a imprensa não fala, né, e não se noticia, a Europa não se posiciona contra dessa vez, então, quer dizer, agora ela recebe os refugiados, agora ela não levanta mais o problema econômico, né, o problema social a respeito disso, como se os demais refugiados, né, não merecessem o mesmo tratamento, enfim. Então, questões humanitárias dessa natureza, do ponto de vista acadêmico e diplomático, merecem um questionamento, né? Então, é importante que a gente permaneça questionando e permaneça fazendo essas colocações para que não deixemos de perguntar, de questionar, de levantar estes pontos para que estejamos sempre atentos aos fatos, né? E aos interesses por detrás de tudo que acontece, né? Porque, de novo, podemos tudo explicar, embora não possamos justificar. E esse é apenas um dos pontos. Então, quer dizer, a questão ela vai muito além do que podemos imaginar, né? E aí, então, voltando a pensar nessa questão energética, sim, então, temos a questão energética como o pano de fundo de tudo isso que acontece e essa disputa justamente desse mercado europeu. Então, no entanto, o que a Rússia faz é justamente manter o fornecimento de gás da Europa, manter o cumprimento de todos os seus contratos, e muita gente, inclusive, me questionou sobre isso, mediante tantas sanções sofridas por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, sancionando a Rússia, cortando, né, tantos benefícios e tantos contratos, né, e tantos fornecimentos, por que a Rússia simplesmente não corta o gás? Por causa disso. Porque, a Rússia não vai entregar o mercado para os Estados Unidos, né? Esse é o primeiro ponto. E esse é um dos pontos desse conflito. E outra, a Rússia já vinha, então, se preparando para fazer o que fez agora, que foi justamente exigir que o pagamento seja feito na própria moeda, seja feito em rublo. E com isso provocou uma mudança e uma alteração importante do mercado financeiro, uma valorização da sua moeda, e foi um checkmate, né? Mais um, como podemos chamar dessa forma, do Putin. E aqui, de novo, não é questão de concordar com o Putin ou não, não é a minha opinião pessoal de forma alguma, né? Eu não emito opiniões pessoais em nenhuma análise que eu faço, e não tem nenhum juízo de valor aqui. Não é uma questão de se concorda ou não, é questão de entender há estratégias e há estratégias inteligentes sendo elaboradas e colocadas em prática. E isso é preciso que se veja e que se reconheça. Então, a partir do momento que a Rússia mantém os seus contratos ativos de energia e diz, vou manter, vou honrar com todos esses contratos, vou continuar fornecendo gás para a União Europeia, que neste momento não tem outra alternativa senão continuar recebendo o gás da Rússia, e exige que o pagamento seja feito em rublo, nós temos que admitir que é sim uma grande jogada, né? Foi sim uma grande jogada e pela qual o Ocidente não esperava. E aí a gente lembra o seguinte: a Rússia ela está treinada, né, a superar sanções dos Estados Unidos pelo menos nos últimos 10 anos, de uma forma mais consistente, né? E a própria Rússia admite isso. Né, que os Estados Unidos a Rússia diz, os Estados Unidos já vinha nos treinando com as suas sanções o tempo todo. Então, nós aprendemos a driblar, aprendemos a superar, aprendemos a nos reerguer, né? Não é novidade. Que viesse esse pacote dessa forma, que viesse esse pacote exorbitante de sanções, nós sabíamos. E por isso mesmo é que hoje a Rússia tem a reserva em ouro, né? E ela consegue ter hoje uma das maiores reservas de ouro, né, e níquel do mundo, então a sua moeda tem lastro. E ela começou um processo de desdolarização mais eficaz desde 2018. Ela vem fazendo justamente esse processo e, inclusive, comercializando com a China nas duas moedas locais. Isso também já vinha acontecendo, inclusive já vinha falado sobre isso, fiz posts a respeito desde o ano passado, atentando para isso, né? Olha o processo de desdolarização da Rússia, olha como a Rússia vem se preparando para uma não dependência do Ocidente. Então, é importante lembrar que nada acontece da noite para o dia dessa magnitude no cenário internacional.
E quando o Ocidente narra, relata que a Rússia foi pega de surpresa com tantas sanções, ou que a Rússia não tem fôlego para tantas sanções, que a economia da Rússia não vai aguentar, é um ledo engano. Né? A Rússia vinha sim se preparando, a Rússia tem sim fôlego para isso, e a Rússia já vinha, inclusive, testando essas alternativas e essas formas de driblar essas sanções e de manter a sua economia funcionando nos últimos anos. E é o que ela tem feito. Né? E aí, a gente está assistindo, então, sim, comandante, um deslocamento importante do eixo do Atlântico, né? E aí, que vinha de uma hegemonia, né, de décadas dos Estados Unidos, que depois passou, né, a dividir, né, e a entender um mundo muito mais multipolar com a entrada da China, mas que passou a incomodar muito mais com o crescimento da Rússia, e aí, de novo, eu lembro, atentem-se também para o crescimento da Índia. Nós temos hoje outros importantes polos, né, outras importantes potências que fazem parte desse xadrez internacional, que sim, incomodam os Estados Unidos. E quando eu falo Estados Unidos, eu falo governo, eu falo política externa, né? Eu me refiro ao plano de política externa do governo dos Estados Unidos, e não a população, né? E não a cultura. Hoje em dia a gente tem que deixar tudo muito claro, né? Para dizer que nós não estamos falando de cidadãos, que nós não temos nada contra nenhum povo do mundo. É importante frisar isso, né? Não se trata de ser contra um país ou outro, é entender como as políticas funcionam dentro de cada um dos países e como eles colocam em prática essas políticas no cenário internacional. Como que essas políticas externas impactam as políticas domésticas em cada um dos países. Então, esse mundo multipolar passou a incomodar, sim, os Estados Unidos, e aí aquela analogia, né, que eu fiz do bolo, do repartir o bolo, né, dos Estados Unidos ser o dono da festa e não querer repartir o bolo, e não querer ter que outros decidissem junto com ele o sabor do bolo, o recheio do bolo, a cobertura do bolo, o tamanho do bolo, e ao invés de entender que, ao repartir, entender que ele teria que distribuir fatias desse bolo, mas que ele ainda, né, comeria do bolo e que ainda teria fartas fatias desse bolo, e que seria uma forma de manter tão grande a sua economia e a sua atuação no cenário internacional, entendendo que os demais também podem e devem participar, seria, obviamente, uma visão muito mais saudável de um mundo muito mais harmônico, que seria o ideal, né? Que é o que se deseja dentro das relações internacionais. Mas, para a política externa dos Estados Unidos, não é exatamente isso que se almeja, e menos ainda a atual política do atual presidente. Então, uma Rússia grande, ela incomoda muito os Estados Unidos? Sim, que, de certa forma, nunca deixou de enxergar na Rússia um potencial opositor, inclusive para que se pudesse justificar a manutenção da OTAN, né? A existência da OTAN, porque se eu não tenho um inimigo, a OTAN existe para quê? E a Rússia deixando de ser um inimigo com o fim da Guerra Fria, né? Tanto que se desfez o Pacto de Varsóvia, que era justamente o contraponto da OTAN pelo lado soviético. Então, eu não tenho o Pacto de Varsóvia, porque se eu não tenho mais Guerra Fria, se eu não tenho mais a União Soviética, eu não precisaria mais da OTAN. Mas, ainda assim, a OTAN permaneceu. Não só permaneceu, como não honrou com os combinados feitos. E de olho na Amazônia, porque os vídeos da OTAN, eu olho sempre o canal oficial dele, o que mais se fala ali é clima.